Milionário convidou a faxineira para humilhá-la, mas quando ela chegou, todos pararam. A mansão de Tomás se erguia como um castelo reluzente na zona sul de São Paulo. Muros brancos, colunas imponentes e um jardim exuberante. Tudo perfeitamente aparado. Naquela tarde, a casa estava prestes a acolher uma festa de gala, e os ecos de risadas e música chique saíam pela varanda. Era uma cena de pura ostentação, convidados rindo, taças de cristal tirintando, enquanto o cheiro de caviar e pratos requintados pairava no ar. Tomás, um verdadeiro titã dos negócios, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua arrogância, estava à frente de tudo, com um sorriso no rosto e um brilho cruel nos olhos. Mas algo estava prestes a interromper aquele espetáculo. Em um canto sombrio de sua mente, uma ideia ganhava forma. E se convidasse Clara, sua empregada, a faxineira humilde que ele subestimava? O plano era cruel. Queria vê-la envergonhada, exposta diante de seus amigos influentes. Uma ideia fraca. Com um leve nó no estômago, chegou à mansão, e ao cruzar o salão, o murmúrio dos convidados silenciou abruptamente. Todos os olhares se fixaram nela. Um momento de tensão elétrica. Tomás esperava risadas, sussurros de desprezo. Mas Clara não hesitou. Em vez de recuar, algo dentro dela despertou. Com uma vontade que transcendeu suas inseguranças, ela se adiantou, segurando uma pequena escultura. Era uma obra espetacular, um símbolo de sua trajetória de lutas e vitórias. A luz refletia nos detalhes intrincados do trabalho, e Clara, com a voz firme, começou a explicar sua criação. Os rostos dos convidados mudaram. O silêncio se instalou, como se a música tivesse parado. Tomás, que até então odiara a simpleza daquele momento, sentiu um aperto no peito. A arrogância que sempre o protegia agora era apenas um escudo vazio. A atmosfera carregada de ostentação se desfazia em um instante de profunda reflexão. As palavras de Clara preenchiam o espaço. O que deveria ser uma humilhação se tornava um manifesto de coragem. Então, uma pergunta pairou no ar, cortante e inquietante. Como Tomás iria lidar com o que havia arquitetado? Ele se sentia nu diante de sua própria crueldade, e todos ao redor percebiam. A festa, planejada para ser um espetáculo, se tornava um espelho quebrado da verdadeira natureza de cada um. Todos estavam prontos para reagir. Mas o que faria Tomás? O futuro daquelas interações dependia de sua reação, e o tempo parecia estagnar nesse momento inesperado. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos come. Clara continuava a falar, seu olhar firme e seguro, quando um barulho estrondoso cortou o ar. A porta principal da mansão se abriu com um golpe, fazendo todos se virarem, atônitos. Um grupo de homens em trajes sociais, claramente fora de lugar, invadiram o cenário da festa. O ambiente, que antes era um mar de risadas, congelou. Os recém-chegados tinham expressões graves, como se carregassem o peso do mundo nos ombros. Um deles, um homem alto e magro com um olhar penetrante, caminhou à frente e Clara, ao reconhecer os rostos, sentiu o coração afundar. Eram policias, e um deles segurava uma pasta preta e suada. Um murmurinho começou a se espalhar pela sala. Tomás Rodrigues, você está em liberdade condicional. A voz do policial soou como um trovão. O murmúrio virou um furor de perguntas e risos nervosos. Está preso por suspeita de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Tomás, que se sentia no controle, agora parecia um peixe fora d'água. O rosto dele palideceu e a ar. Ninguém esperava por isso. A festa que começara como um espetáculo de opulência agora se transformava em um espetáculo de vergonha.
O homem continuou: recebemos uma denúncia que aponta você como responsável por várias irregularidades. Vamos precisar que você nos acompanhe. Ele se virou e frisou: e você, Clara, pode ser uma testemunha importante. Clara sentiu o olhar de todos se voltar para ela, cada vez mais intenso. Ela tinha dúvidas, inseguranças. Mas agora, em um instante, suas inseguranças se converteram em coragem. Tomás, que por tanto tempo usou seu poder e dinheiro para humilhá-la, agora era um homem à mercê da lei. Os convidados a observavam, confusos. Clara? A voz de Tomás estava entrecortada, um misto de desprezo e desespero. Ele nunca pensara que a mulher que ele subestimava poderia ser a chave para sua ruína. E a sala se encheu de sussurros e olhares acusadores. O que aconteceria agora? Eu não sei se posso. Clara hesitou. Mas à medida que olhou para Tomás, que agora estava claramente vulnerável, uma onda de determinação a envolveu. Ela não estava pronta para voltar atrás. Algo dentro dela tinha mudado. As feridas do passado eram muitas, mas esse poderia ser o momento em que ela ergueria a voz. Um convidado gritou: diga a verdade, Clara. Ele precisa pagar pelo que fez. O coro de vozes encorajadoras começou a crescer. A pressão estava crescendo, e Clara se viu em um dilema entre o medo e a necessidade de justiça. E então, no meio da comoção, um celular tocou. Um som distinto que cortou a tensão. Um dos policiais atendeu, e a expressão dele mudou drasticamente, como se o mundo tivesse acabado de desabar sobre todos. Ele olhou para Tomás e balançou a cabeça, apontando a tela do celular como se quisesse mostrar algo que não fazia sentido. Acabaram de descobrir algo que muda tudo. A última frase ressoou no ar como uma bomba prestes a explodir, fazendo todos conterem a respiração. O que mais estava envolvido nesse emaranhado? Clara sentiu um frio na barriga. A verdade estava prestes a emergir, mas o que ela poderia significar? E com um sentimento de medo e expectativa, todos se prepararam para o que viria a seguir. O futuro agora parecia incerto, e a reputação de todos ali estava prestes a virar um jogo perigoso. Como a revelação impactaria cada um deles? O que mais estava escondido sob aquela mansão opulenta? O homem do policial olhou para a tela do celular, suas expressões mudando rapidamente, como se um novo mundo tivesse sido revelado diante dele. Acabaram de descobrir algo que muda tudo. Ele repetiu, a voz hesitante, a tensão no ar agora palpável. As paredes da mansão pareciam fechar-se em torno deles, e o murmúrio dos convidados tornou-se um zumbido distante. Tomás, com a palidez agora transfó. Clara, por sua vez, sentiu o coração pulsar forte em seu peito. Aquela cena não era apenas dele, era dela também. O peso da revelação se avolumava a cada segundo. Um dos policiais, interrompendo o silêncio, se virou para a sala. Recebemos informações de que há mais de uma cela nesta história. Ele fez uma pausa, como se os próximos instantes fossem cruciais. Não é apenas ele. A investigação se expande, e nós encontramos conexões com pessoas bem próximas. Os sussurros começaram novamente, mais nervosos. O que ele queria dizer? O que significava tudo aquilo? Clara se sentiu tonta. Tomás, por sua vez, já não tinha a postura arrogante que o caracterizava, e agora parecia um homem nu diante de todos. Quem são essas pessoas próximas? Uma voz da multidão gritou, a curiosidade pesando no ar. O foco estava todo em Tomás, o guerreiro do mundo dos negócios, agora em queda livre. E então, a revelação. O policial ajustou a pasta que segurava e, com um gesto que parecia ser o fim do mundo para Tomás, retirou alguns papéis. Vimos transações e movimentações de dinheiro para várias contas vinculadas a empresas de fachada, que estão conectadas a você e a uma pessoa conhecida por todos aqui. Ele olhou diretamente para Clara. Ela sentiu um frio na espinha. Não poderia ser. O foco agora mudava, e era como se uma luz negra iluminasse cada canto da sala. Clara mal conseguia respirar. A mulher que trabalhou como substituta na sua casa
a mesma que Tomás disse ter ajudado a montar uma nova estrutura. As palavras saíam com um peso quase insuportável. As expressões de curiosidade se viraram para horror. Ela era sua cúmplice. Clara, um homem gritou do fundo, e a rigidez invadiu a sala. Todos os olhares se voltaram para ela. A dúvida e o espanto em seus rostos. Como assim eu? A indignação e a traição pairavam como uma sombra. Clara, atônita, sem saber como reagir, sentiu lágrimas nos olhos. Não, ela nunca faria isso. Aquela não era a mulher que enfrentara tantas batalhas todos os dias. Tudo que agora podia ouvir eram ecos de risadas que a espelhavam. Pessoas que a consideraram tão inferior, agora revelando o que achavam ser a verdade. Tomás, sussurrou ela, a vulnerabilidade cravada no peito. O homem que uma vez a subestimou, agora estava mais preocupado com a própria salvação do que com o papel dela. Você? Mas já não havia mais espaço para dúvidas. O que tinha feito não apenas a afetava, mas a todos ali. Os murmúrios se intensificaram, e a multidão começou a se agitar, a indignação misturada ao prazer do escândalo. E então, em um único instante de clareza, Clara percebeu o que estava prestes a acontecer. Ela não era uma cúmplice, mas a única mulher que tinha coragem o suficiente para se levantar no meio da opressão. Agora, o mundo a conhecia como benfeitora ou criminosa? A tensão se solidificava quando um grito aterrorizado cortou o ar. Parem! Ela se virou para onde soou a voz, e os olhares sem direção pareciam se encontrar mais uma vez. O que estava por vir seria mais do que simples repercussão. Era um clímax que mudaria não apenas a perspectiva de Clara, mas também a de todos, pois bem atrás dela, a mulher que Tomás sempre rebaixou agora se levantava, balançando uma pasta à mostra. Todos os rostos da festa congelaram. Eu ainda tenho algo a dizer, ela declarou, um sorriso de triunfos e dores profundos brilhando em seus olhos. E com essa afirmação, Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. As revelações bombásticas à frente poderiam transformar todos na sala, mas o que há cá? O peso da pasta pesava em suas mãos. Mas não era apenas o objeto que a deixava nervosa. Era tudo o que estava em jogo. Eu ainda tenho algo a dizer, repetiu, tentando reunir coragem, mas sua voz tremia. Os olhares estavam todos sobre ela, e a tensão quase era palpável. A sala estava em silêncio, a música havia parado e o único som era o coração dela batendo como um tambor. Um murmúrio cresceu na multidão. O que ela está fazendo? Alguém sussurrou. Clara olhou para Tomás, que agora estava em choque total. O homem que sempre a menosprezou, que usou seu poder para intimidar, agora estava à mercê de pessoas que, como ela, tiveram suas vidas tocadas pelas ações dele. Histórias de pessoas em volta começaram a se misturar na cabeça dela, as dificuldades enfrentadas, as lutas em busca de dignidade. Foi quando um grito cortante ecoou pela mansão. Era uma mulher desvairada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Não, você não pode contar isso. Não! Era Ana, a amiga de Clara, que havia trabalhado com ela em algumas limpezas. O olhar de Ana era de desespero total, como se o mundo estivesse desmoronando. Clara se virou, confusa. O que Ana estava escondendo? Você não sabe o que está fazendo, Clara. Eles estão mentindo. Ana quase implorava. O tumulto aumentou. Clara não sabia se ficava angustiada ou se estava inspirando coragem. Ana, o que você sabe? Clara perguntou, a voz soando firme, mas seu coração disparado atraía. Silêncio! Todos vocês precisam ouvir isso! O policial voltou a se manifestar, a pasta ainda em suas mãos. Clara sentiu um arrepio. Ele abriu a pasta e retirou documentos. Eis algumas gravações que mudam tudo sobre essa investigação. O que temos aqui não é apenas sobre Tomás. Ele olhou diretamente para Ana, que tremia. Vocês dois, entre outros, estão envolvidos em uma rede de lavagem de dinheiro. Foram várias transações ligadas a um esquema que vai além de nós.
A sala parou e o ar ficou pesado. Clara não conseguia acreditar no que ouvia. O mundo dela estava se quebrando como cristal. Você não pode fazer isso. Ana gritou, agora em lágrimas, o desespero em suas feições. Clara franziu as sobrancelhas, sem entender. Ana, Sua voz falhou. A mulher que ela considerara uma amiga agora parecia envolvida em algo muito mais profundo e perigoso. Eu só estou tentando proteger você. Ana falou em meio a soluços, mas isso não fazia sentido. Como assim proteger? O olhar do policial endureceu. Essas gravações dizem que Ana serviu como intermediária em várias transações. Ela está tão envolvida quanto Tomás. O impacto da revelação ecoou no ar como um trovão. Os convidados começaram a murmurar, confusos e agitados. Como assim? Ela é cúmplice? A indignação começou a tomar conta da sala, e Clara sentiu um nó na garganta. As palavras do policial ressoavam em sua mente. Era um labirinto sem saída. Ana olhou para Clara, a dor nos olhos. Você precisa entender, eu só queria o melhor para você. Eles me ameaçaram. E se você for ao tribunal, isso tudo pode acabar muito mal. Clara sentiu o mundo girar. A amiga que sempre esteve ao seu lado. Cúmplice de tudo? Mas por quê? Clara gritou, a raiva emergindo. Não era só revolta, era mágoa e traição. Você deveria ter dito a verdade. O rosto de Ana mostrava o que parecia ser um misto de culpa e desespero. O ar estava carregado de emoções e os sussurros se intensificavam. A imagem da amizade estava se desvanecendo. Então, o policial interrompeu. Precisamos agir rápido. O que está acontecendo aqui vai além da festa. Se você não nos contar, Clara, você também poderá ser implicada. Pense cuidadosamente. O olhar de Ana agora era um pedido. Mas na cabeça de Clara só havia um grito ensurdecedor. O que ela faria? A verdade estava começando a emergir, e as consequências pareciam se aproximar como uma tempestade. Era um momento decisivo. O futuro não era apenas dela. Era de todos na sala. Todos estavam envolvidos. E a história estava prestes a mudar completamente. A música da festa se tornara um eco distante, e o que havia sido uma celebração agora parecia um campo de batalha emocional. Clara precisava decidir, se calar ou quebrar de uma vez por todas a barreira que a separava da verdade. O que mais estava escondido? A revelação de Ana poderia ser a chave para desbloquear um mundo de segredos. Mas a que custo? A única certeza era que nada seria como antes. Clara respirou fundo. O peso da pasta pesava em suas mãos, mas não era apenas o objeto que a deixava nervosa. Era tudo o que estava em jogo. Eu ainda tenho algo a dizer, repetiu, tentando reunir coragem, mas sua voz tremia. Os olhares estavam todos sobre ela, e a tensão quase era palpável. A sala estava em silêncio, a música havia parado, e o único som era o coração dela batendo como um tambor. Um murmúrio cresceu na multidão. O que ela está fazendo? Alguém sussurrou. Clara olhou para Tomás, que agora estava em choque total. O homem que sempre a menosprezou, que usou seu poder para intimidar, agora estava à mercê de pessoas que, como ela, tiveram suas vidas tocadas pelas ações dele. As histórias de pessoas em volta começaram a se misturar na cabeça dela. As dificuldades enfrentadas, as lutas em Bu. Foi quando um grito cortante ecoou pela mansão. Era uma mulher, desvairada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Não, você não pode contar isso. Não. Era Ana, a amiga de Clara, que havia trabalhado com ela em algumas limpezas. O olhar de Ana era de desespero total, como se o mundo estivesse desmoronando. Clara se virou, confusa. O que Ana estava escondendo? Você não sabe o que está fazendo, Clara. Eles estão mentindo. Ana quase implorava. O tumulto aumentou. Clara não sabia se ficava angustiada ou se estava inspirando coragem. Ana, o que você sabe? Clara perguntou, a voz soando firme, mas seu coração disparado atraía. Silêncio! Todos vocês precisam ouvir isso. O policial voltou a se manifestar, a pasta ainda em suas mãos. Clara sentiu um arrepio. Ele abriu a pasta e retirou documentos. Eis algumas gravações que mudam tudo sobre essa investigação.
O que temos aqui não é apenas sobre Tomás. Ele olhou diretamente para Ana, que tremia. Vocês dois, entre outros, estão envolvidos em uma rede de lavagem de dinheiro. Foram várias transações ligadas a um esquema que vai além de nós. A sala parou e o ar ficou pesado. Clara não conseguia acreditar no que ouvia. O mundo dela estava se quebrando como cristal. Você não pode fazer isso! Ana gritou, agora em lágrimas, o desespero em suas feições. Clara franziu as sobrancelhas, sem entender. A mulher que ela considerara uma amiga agora parecia envolvida em algo muito mais profundo e perigoso. Eu só estou tentando proteger você, Ana falou em meio a soluços. Mas isso não fazia sentido. Como assim proteger? O olhar do policial endureceu. Essas gravações dizem que Ana serviu como intermediária em várias transações. Ela está tão envolvida quanto Tomás. O impacto da revelação ecoou no ar como um trovão. Os convidados começaram a murmurar, confusos e agitados. Como assim? Ela é cúmplice? A indignação começou a tomar conta da sala e Clara sentiu um nó na garganta. As palavras do policial ressoavam em sua mente. Era um labirinto sem saída. Ana olhou para Clara, a dor nos olhos. Você precisa entender. Eu só queria o melhor para você. Eles me ameaçaram. E se você for ao tribunal, isso tudo pode acabar muito mal. Clara sentiu o mundo girar. A amiga que sempre esteve ao seu lado. Cúmplice de tudo? Mas por quê? Clara gritou, a raiva emergindo. Não era só revolta, era mágoa e traição. Você deveria ter dito a verdade. O rosto de Ana mostrava o que parecia ser um misto de culpa e desespero. O ar estava carregado de emoções e os sussurros se intensificavam. A imagem da amizade estava se desvanecendo. E então, o policial interrompeu. Precisamos agir rápido. O que está acontecendo aqui vai além da festa. Se você não nos contar, Clara, você também poderá ser implicada. Pense cuidadosamente. O olhar de Ana agora era um pedido, mas na cabeça de Clara só havia um grito ensurdecedor. O que ela faria? A verdade estava começando a emergir, e as consequências pareciam se aproximar como uma tempestade. Nesse instante, toda a sala tremeu com um estrondo. A porta dos fundos da mansão se abriu de uma vez, e uma figura conhecida entrou, com os olhos aflitos e o semblante sombrio. Era a mãe de Clara. As murmurações aumentaram, e o clima de tensão se estendeu como um manto sufocante. Clara! Ela gritou, sua voz cortante. Nós precisamos falar. É sobre seu pai. O silêncio caiu novamente, e Clara sentiu o coração acelerar, como se estivesse sendo puxado para um abismo. A revelação do pai? Porque isso estava acontecendo agora? O olhar de Ana se transformou em pânico, e ela tentou se aproximar, mas Clara não conseguia pensar, não conseguia respirar. Sobre o que você está falando? Clara perguntou, a voz balançando entre medo e confusão. O que tem o meu pai a ver com isso? Você não sabe. Ele está na lista. Sua mãe gaguejou, o rosto se desfigurando com angústia. Um dos envolvidos. O esquema é muito maior do que imaginamos. As palavras da mãe caíram como um peso e a sala toda pareceu se inclinar. Clara sentiu as pernas fraquejarem, uma onda de choque atravessando seu corpo. Como assim? Não poderia ser. O que mais estava escondido? Agora, em que começou como uma festa de gala, estava se transformando em um pesadelo total. A verdade perigosa estava se desenrolando, e Clara percebeu que o que viria a seguir poderia mudar tudo uma vez mais. A imagem da família perfeita que sempre ficou com ela agora estava se desintegrando, e nada seria como antes. E com isso, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que mais está perdido no meio desse caos? Clara respirou fundo. O peso da pasta pesava em suas mãos, mas não era apenas o objeto que a deixava nervosa. Era tudo o que estava em jogo. Eu ainda tenho algo a dizer, repetiu, tentando reunir coragem, mas sua voz temia. Os olhares estavam todos sobre ela, e a tensão quase era palpável.
A sala estava em silêncio, a música havia parado, e o único som era o coração dela batendo como um tambor. Um murmúrio cresceu na multidão. O que ela está fazendo? Alguém sussurrou. Clara olhou para Tomás, que agora estava em choque total. O homem que sempre a menosprezou, que usou seu poder para intimidá-la, estava agora à mercê de pessoas que, como ela, tiveram suas vidas tocadas pelas ações dele. As histórias de cada um começaram a misturar na cabeça dela, as dificuldades enfrentadas, as lutas por dignidade. Foi quando um grito cortante ecoou pela mansão. Era Ana, desvairada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Não, você não pode contar isso. Não. O olhar de Ana era de desespero, como se o mundo estivesse desmoronando. Clara se virou, confusa. O que Ana estava escondendo? Você não sabe o que está fazendo, Clara. Eles estão mentindo. Ana praticamente implorava. O tumulto aumentou. Clara não sabia se estava se angustiado ou se era coragem que estava inspirando. Ana, o que você sabe? Clara perguntou, a voz ficando firme, mas seu coração disparado a atraía. Silêncio! Todos vocês precisam ouvir isso. O policial voltou a se manifestar, a pasta ainda em suas mãos. Clara sentiu um arrepio. Ele abriu a pasta e retirou documentos. Eis algumas gravações que mudam tudo sobre essa investigação. O que temos aqui não é apenas sobre Tomás. Ele olhou diretamente para Ana, que tremia. Vocês dois, entre outros, estão envolvidos em uma rede de lavagem de dinheiro. Foram várias transações ligadas a um esquema que vai além de nós. A sala parou e o ar ficou pesado. Clara não conseguia acreditar no que ouvia. O mundo dela estava se quebrando como cristal. Você não pode fazer isso, Ana gritou. Agora em lágrimas, o desespero em seu rosto. Clara franziu as sobrancelhas, sem entender. A mulher que ela considerara amiga, agora parecia envolvida em algo muito mais profundo e perigoso. Eu só estou tentando proteger você. Ana falou em meio a soluços, mas isso não fazia sentido. O olhar do policial endureceu. Essas gravações dizem que Ana serviu como intermediária em várias transações. Ela está tão envolvida quanto Tomás. O impacto da revelação ecoou no ar como um trovão. Os convidados começaram a murmurar, confusos e agitados. Como assim? Ela é cúmplice? A indignação começou a tomar conta da sala e Clara sentiu um nó na garganta. As palavras do policial ressoavam em sua mente. Era um labirinto sem saída. Ana olhou para Clara. A dor nos olhos. Você precisa entender. Eu só queria o melhor para você. Eles me ameaçaram. E se você for ao tribunal, isso tudo pode acabar muito mal. Clara sentiu o mundo girar. A amiga que sempre esteve ao seu lado, cúmplice de tudo? Mas por quê? Clara gritou, a raiva emergindo. Não era só revolta, era mágoa e traição. Você deveria ter dito a verdade. O rosto de Ana mostrava um misto de culpa e desespero. O ar estava carregado de emoções e os sussurros se intensificavam. E então, um barulho. A porta dos fundos da mansão se abriu de uma vez, revelando uma figura conhecida, seu pai. Clara mal podia acreditar. Pai? Os olhos dela se arregalaram. Ele estava pálido, com uma expressão de desespero. Clara, você não entende. Pai, o que você está fazendo aqui? A incredulidade pesava em cada sílaba. Ele hesitou, olhando em volta, percebendo a tensão. Eu fui enredado nessa situação também. Tomás, ele não é quem você pensa. Ele estava por trás de muitas coisas. O choque foi palpável. O que você quer dizer? Clara pediu, já quase sem ar. Mas ele só podia olhar para ela, desesperado. Eu sou parte disso, Clara. Fui manipulado. Tomás me ameaçou. Eu não tive escolha. As palavras de seu pai caíram como uma bomba. Todos ficaram em silêncio, processando. Ana, com medo estampado no rosto, interrompeu. Mas você não sabia do que ele estava fazendo. Assim como eu. Estamos no mesmo barco. Mas Clara não conseguia ouvir. Seu mundo desabava. Como você pôde, pai? O grito escapuliu de seus lábios. A sala estava paralisada e o olhar de cada convidado agora vagava entre o horror e a incredulidade. Clara, eu só queria te proteger. Ele implorou, a voz embargada. Proteger?
Clara exclamou, sua voz ecoando. Por quanto tempo você viveu essa mentira? E qual é a verdade, então? Não é assim. O pai desviou o olhar, como se ele mesmo estivesse fugindo da verdade. Ana se virou para Clara. Sua face mostrava uma mistura de pânico e súplica. Ainda podemos consertar isso. Vamos delatar Tomás, juntos. Como você pode dizer isso? Clara disparou. Você tem noção do que está dizendo? O tempo se deteve. Sentia a estranheza crescente, como se a realidade estivesse se desvirtuando. Clara, pode ser a única maneira. O policial, impotente, observava a situação em queda, os laços se apertando em torno deles. E Clara percebeu que tudo o que acreditava estar seguro estava desmoronando. E com isso, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava perdido no meio desse caos? A vida dela jamais seria a mesma. Clara respirou fundo. O peso da pasta pesava em suas mãos, mas não era apenas o objeto que a deixava nervosa. Era tudo o que estava em jogo. Eu ainda tenho algo a dizer, repetiu, tentando reunir coragem, mas sua voz tremia. Os olhares estavam todos sobre ela, e a tensão quase era palpável. A sala estava em silêncio, a música havia parado, e o único som era o coração dela batendo com um tambor. Um murmúrio cresceu na multidão. O que ela está fazendo? Alguém sussurrou. Clara olhou para Tomás, que agora estava em choque total. O homem que sempre a menosprezou, que usou seu poder para intimidá-la, estava agora à mercê de pessoas que, como ela, tiveram suas vidas tocadas pelas ações dele. As histórias de cada um começaram a misturar na cabeça dela, as dificuldades enfrentadas, as lutas por dignidade. Foi quando um grito cortante ecoou pela mansão. Era Ana, desvairada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Não, você não pode contar isso. Não, o olhar de Ana era de desespero, como se o mundo estivesse desmoronando. Clara se virou confusa. O que Ana estava escondendo? Você não sabe o que está fazendo, Clara. Eles estão mentindo. Ana praticamente implorava. O tumulto aumentou. Clara não sabia se estava se angustiado ou se era coragem que estava inspirando. Ana, o que você sabe? Clara perguntou, a voz ficando firme, mas seu coração disparado atraía. Silêncio. Todos vocês precisam ouvir isso. O policial voltou a se manifestar, a pasta ainda em suas mãos. Clara sentiu um arrepio. Ele abriu a pasta e retirou documentos. Eis algumas gravações que mudam tudo sobre essa investigação. O que temos aqui não é apenas sobre Tomás. Ele olhou diretamente para Ana, que tremia. Vocês dois, entre outros, estão envolvidos em uma rede de lavagem de dinheiro. Foram várias transações ligadas a um esquema que vai além de nós. A sala parou e o ar ficou pesado. Clara não conseguia acreditar no que ouvia. O mundo dela estava se quebrando como cristal. Você não pode fazer isso! Ana gritou, agora em lágrimas, o desespero em seu rosto. Clara franziu as sobrancelhas sem entender. A mulher que ela considerara amiga agora parecia envolvida em algo muito mais profundo e perigoso. Eu só tô tentando proteger você, Ana falou em meio a soluços, mas isso não fazia sentido. O olhar do policial endureceu. Essas gravações dizem que Ana serviu como intermediária em várias transações. Ela está tão envolvida quanto Tomás. O impacto da revelação ecoou no ar como um trovão. Os convidados começaram a murmurar, confusos e agitados. Como assim? Ela é cúmplice? A indignação começou a tomar conta da sala e Clara sentiu um nó na garganta. As palavras do policial ressoavam em sua mente. Era um labirinto sem saída. Ana olhou para Clara, a dor nos olhos. Você precisa entender. Eu só queria o melhor para você. Eles me ameaçaram. E se você for ao tribunal, isso tudo pode acabar muito mal. Clara sentiu o mundo girar. A amiga que sempre esteve ao seu lado. Cúmplice de tudo? Mas por quê? Clara gritou, a raiva emergindo. Não era só revolta, era mágoa e traição. Você deveria ter dito a verdade. O rosto de Ana mostrava um misto de culpa e desespero.
O ar estava carregado de emoções e os sussurros se intensificavam. E nesse momento de tensão, a porta da mansão se abriu novamente. Mas agora parecia um portal de horrores. Um homem entrou, muito familiar, mas o vislumbre era aterrador. Era o pai de Clara, mas algo estava diferente. Seu olhar carregava um véu de dor e confusão. Clara sentiu o estômago revirar. Pai? Ela perguntou hesitante, a incredulidade em cada letra. Ele parecia mais agedumado do que nunca, o olhar perdido entre a multidão. Clara, eu estou aqui para te proteger, ele disse, mas a voz tremia. Proteger de quê? Clara não podia mais esconder a raiva, a traição. Você me deixou de fora de tudo. Levante-se e fale a verdade. A sala ficou em silêncio. Todos olhavam para o pai. Os murmúrios se intensificaram, uma onda de surpresa e reprovação. Eu sou parte disso, ele gaguejou, a voz quase inaudível. O choque foi como um sopro gélido. Eles me ameaçaram, Clara. As palavras dele cortam como uma lâmina. E Ana, eles sabiam do meu passado. Sabiam que eu estive envolvido. Um uivo de indignação surgiu do meio da multidão. Clara mal podia acreditar. Você estava envolvido? Pai, como pôde? A traição se transformava em um veneno que corria pelo sangue dela. É tudo verdade, Clara. O que você precisa saber é que sua vida corre risco. Tomás não vai parar aqui. Ele se virou para o policial, a súplica em seu olhar. Precisamos avisar a todos. As pessoas que trabalhavam com Tomás, elas estão longe de ser o que parecem. E de repente, Ana se pôs à frente, quase implorando. Clara, você precisa escutar. Não é apenas sobre nós, é maior do que você pode imaginar. Mas a realidade explodiu diante dela com uma nova violência. O que mais eles estavam escondendo? Obscuros segredos ocultos sob a superfície começaram a se agitar. Clara olhou em volta, o olhar cada vez mais confuso, repleto de perguntas de um abismo profundo. E nesse exato instante, o celular de um dos policiais tocou de novo. A tensão virou eletricidade. Precisamos urgentemente sair daqui. O que descobrimos é mais perigoso do que esperávamos. As palavras ecoavam em sua mente como um grito de socorro. O que mais estava por vir? O pavor se multiplicava. E Clara sabia que as respostas estavam mais distantes do que ela imaginava. A vida dela mudara de um momento para o outro. E agora, com os olhos de todos sobre ela, tudo parecia um jogo perigoso de gato e rato, onde as cartas estavam prestes a ser reveladas, e talvez todas elas fossem destinadas ao fundo do abismo. O policial olhou nervosamente para o celular, sua expressão mudando rapidamente. Precisamos ir, ele quase gritou, enquanto tentava controlar a situação que estava fugindo de suas mãos. As palavras dele cortaram a tensão no ar como faca. Todos desviaram os olhares. Era seu pai, mas ele não estava sozinho. Seguia outro homem, alto, com um ar sombrio e um olhar penetrante. Clara, seu pai gritou, desesperado. Você precisa saber, é uma armadilha. O chão parecia desmoronar sob os pés de Clara. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase em um sussurro, cheia de confusão e medo. O homem ao lado do pai sorriu de maneira fria. Essa festa será seu fim, Tomás. Você não achou que tudo isso ficaria impune, não é? Era um tom ameaçador e as palavras reverberavam na sala, como um eco de tragédia iminente. Os convidados começaram a murmurar, a tensão crescendo como uma tempestade. Quem é esse cara? Alguém sussurrou. Você não pode fazer isso. Tomás conseguiu gaguejar, seu rosto agora pálido. A arrogância que sempre o envolveu parecia ter evaporado, substituída pelo pavor. Eu vou processar vocês. Isso não é sobre você. A voz do estranho era cortante. Essa é uma questão de justiça. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais estava acontecendo? O policial, ainda nervoso, interrompeu. Vamos precisar de apoio. Estamos em uma situação crítica. Existem muitos outros envolvidos. E este homem aqui, apontou para o amigo de seu pai, é uma das principais testemunhas. Então, um barulho ecoou da porta lateral. Era uma sirene, seguida pelo som de passos pesados. A polícia chegou! Alguém gritou.
e o pânico irrompeu entre os convidados. Nós temos que sair daqui. Clara, ouça, o pai dela a puxou para perto. Eles não estão jogando limpo. Existe muito mais em jogo. O que você pensa saber sobre a nossa família é tudo uma fachada. As palavras dele atingiram Clara como um soco no estômago. O que você está falando? Suas mãos tremiam. Você está me dizendo que eu não conheço a verdade sobre você? Ele hesitou, olhando para o homem ao seu lado. Precisamos falar, Clara. Agora, antes que seja tarde demais. O olhar preocupado dele era uma nova faceta que ela nunca tivera visto. Mas antes que pudesse processar tudo isso, outro estrondo se ouviu. A porta se abriu com força e mais oficiais da lei irromperam na sala. Todos fiquem onde estão. A voz forte cortou o murmúrio da multidão. É isso, não se movam. Um dos oficiais gritou. O caos tomou conta e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando encontrar uma saída. Clara olhou em volta, confusa e aterrorizada. Precisamos ir, agora! O policial exclamou novamente, puxando Clara para mais perto. Mas ela não se movia, assombrada, tentando entender o que se passava. O homem que seguia seu pai avançou, como uma sombra. Clara, você é a chave da verdade. Você precisa escolher, ficar e enfrentar a verdade, ou fugir e viver na ignorância. As palavras dele pareciam pesadas como uma profecia. O palco estava armado. O que estava em jogo era maior do que ela poderia imaginar, e as expressões ao redor dela eram de um mix de chance e pavor. Escolhas, sempre escolhas, Clara murmurou, angustiada. Seu coração disparava. O que isso significava realmente? O que mais seus pais escondiam? Enquanto a multidão se agitava ao seu redor, Clara sentiu-se como uma peça em um jogo de xadrez. Mas, repentinamente, a sirene aumentou e um barulho estrondoso a fez saltar. Uma explosão de vida o quebrou ao fundo, seguido por gritos horrorizados. O pânico tomou conta. Um tiro! As pessoas gritaram, correndo em direções diferentes. Mas Clara sentiu que tudo ao seu redor parava. Não! O que está acontecendo? Sua voz ecoou, mas parecia pequena diante da confusão. E o que mais estava escondido nessa noite? Clara sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Pai! Ela gritou, seu coração pesado de desespero. Alguém estava prestes a descobrir exatamente o que, ou quem, realmente eram. A sala girava, e o futuro estava prestes a desmoronar. O policial olhou nervosamente para o celular novamente, o rosto dele alinhado em preocupação profunda. Precisamos ir! Ele exclamou, quase desesperado, enquanto a sala se agitava. A sirene da polícia ecoava como um lamento distante, mas a atmosfera estava cheia de tensão. As vozes na sala se tornaram um turbilhão. Todos os convidados pareciam perder a cabeça. Clara observou a cena em redor, os rostos transformados em máscaras de choque e medo. O que estava acontecendo de verdade? O homem que agora tinha a atenção de todos, o amigo de seu pai, testemunha inesperada, aproximou-se com um olhar grave. Não é apenas a festa, Clara. É uma armadilha muito maior do que você pode imaginar. Ele gritou, enquanto a confusão se espalhava. A palavra armadilha ressonou como um trovão e o corpo dela gelou. O pai dela, ao lado, parecia ter murchado. Ele não era o homem forte que ela conhecia. Estava fragilizado e assustado. O homem virou-se para a porta. Aqui não é seguro. Todos vocês precisam sair. Eles estão vindo por vocês. Mas nesse momento, uma nova explosão de vidro aconteceu. E o pânico tomou conta. A multidão começou a se mover em pânico. E os gritos dos presentes eram ensurdecedores. Para a saída, agora! O policial gritava, tentando manter a ordem, mas as pessoas corriam descontroladas. Clara sentiu que sua parceira, Ana, puxava seu braço. Clara, vamos! Ana gritava, olhos arregalados de terror.
mas Clara estava paralisada. O pai a olhou, apanhando seu olhar. "Por favor, Clara, confie em mim", gritou ele. E naquele momento, o olhar dela de repente ficou preso no movimento próximo à porta. Uma figura encapuzada surgiu, com uma facilidade arrepiante. Clara tinha visto essa figura antes. Um frio percorreu sua espinha. "Verdadeiro rosto", gritou o homem ao lado de seu pai, e nesse instante a máscara do intruso caiu. Era alguém familiar. Alexandre, o amigo de longa data dela. Alexandre? O que ele estava fazendo ali? A confusão e o choque tomaram conta do espaço. Alexandre, que sempre parecera leal. "O que está acontecendo?" A voz dela se quebrou, enquanto as peças começavam a se alinhar. Ele riu, mas não era uma risada amigável. "Você realmente achou que estava salvo, Clara? Isso é apenas o começo." O olhar dele estava cheio de desprezo e algo mais, algo que fez a pele dela arrepiar. Você estava por trás disso tudo?" A ficha estava caindo. Os mentores, os planos malignos, tudo parecia refletido nas expressões das pessoas ao redor. O pânico se intensificava. Por quê? Porque sempre foi assim. Você achou que era especial, mas não passou de uma peça no tabuleiro. Ele deu um passo à frente, e a sala parecia estar cheia de forças opostas, um campo de batalha emocional. As pessoas estavam gritando, mas o mundo dela começava a desvanecer. "Todos nós estamos envolvidos, Clara." Eu só estava esperando o momento certo para fazer minha jogada. O pai de Clara, agora desesperado, interveio. "Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo." Mas Alexandre não parecia se importar. "Está na hora de descobrir a verdade. E a verdade pode ser devastadora." Ele gritou, e a atmosfera parecia elétrica. Clara sentiu a terra desaparecer sob seus pés. Luzes piscavam, pessoas se moviam, um barulho imenso. E então, para total surpresa, uma nova onda de policiais invadiu a sala, com armas em punho. "Cada um no seu lugar", o oficial gritou. O pânico reinava, as emoções estavam à flor da pele. Mas entre toda aquela bagunça, Clara percebeu algo. Alexandre não era apenas um traidor. Ele tinha uma conexão ainda mais forte com ela. Ele era o verdadeiro mentor por trás de tudo. "Eu sempre estarei um passo à frente de você, Clara. Você é apenas uma ferramenta neste jogo." As palavras dele cortavam como uma lâmina. E enquanto respirava de forma ofegante, um detalhe a atingiu em cheio. Ele sabe de tudo. Ele tem controle total sobre o que parece ser a parte mais sombria da verdade. E, enquanto seus olhos se encheram de lágrimas, a única pergunta pairava no ar. O que mais ele havia planejado? Clara sabia que estava prestes a entrar em um ciclo interminável, cada decisão pesando mais do que nunca. O que Alexandre realmente queria com ela? E ao olhar para a porta, a única saída parecia ser o mesmo caminho que a levaria para mais perto desse pesadelo. O que isso significava para ela e aqueles que amava? A verdade estava muito mais próxima do que jamais poderia imaginar. O caos na sala estava estampado nos rostos aterrorizado. Clara sentia o coração disparar. O homem que antes parecia um amigo, agora representava uma ameaça, e seu pai, em um misto de vergonha e preocupação, a observava com olhos suplicantes. "Clara!" O pai dela gritou, tentando manter a calma em meio ao pânico. "Não ouça essa mentira, ele quer te manipular. Mas é você quem está nessa história, não é? Você me deixou na escuridão. Como posso confiar em você?" A raiva e a dor se misturavam em sua voz. Clara estava em um ponto sem volta, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. "Eu só queria te proteger. Fui fraco." O pai implorou, mas sua defesa era frágil demais. Alexandre se adiantou, sorrindo de forma sarcástica. "Olha só, Clara, até seu pai sabe que tudo vai desmoronar, e você vai levar a culpa. Prepare-se, estamos apenas começando." Dali, um grupo de policiais entrou, armas em punho, interrompendo o clima pesado. "Todos parem. O que está acontecendo aqui?" Um dos oficiais comandou, a voz firme. "Eles são parte de um grande esquema. Estão envolvidos em crimes financeiros.
gritou o homem ao lado do pai de Clara, seus olhos flamejando. A sala estremeceu. Alguns dos convidados começaram a sussurrar, o pânico se espalhando como um incêndio. Cale a boca. Não é assim que funciona, Alexandre replicou, seu tom desafiador ecoando pela sala. Clara, você precisa sair agora. Um dos policiais chamou, mas ela hesitou. Olhando para seu pai e depois para Alexandre, a pressão crescia como se uma tempestade se aproximasse. Era tudo ou nada. Eu não posso só fugir, eu preciso saber a verdade. A determinação acendeu em seu coração, mais forte que o medo. O olhar de todos estava sobre ela. A sala estava em suspense, aguardando o que viria a seguir. É isso que você quer, Clara? A verdade? Alexandre fez uma pausa, quase provocando. A verdade pode custar mais do que você pode imaginar. As palavras dele vibravam no ar, enquanto as vozes do lado de fora se aproximavam. Mais oficiais. Sirenes. Clara sentiu um nó na garganta. O que fazer? O que fazer? Você precisa tomar uma decisão agora. Seu pai pressionou. E aquela palavra, decisão, aterrorizava. De repente, uma ideia surgiu. Se a verdade vai me prender, então vou me prender ao que é certo. E ela se virou para o policial. Eu quero testemunhar. Quero que você saiba tudo. Gritou enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. As expressões na sala mudaram. Os murmúrios se intensificaram. Um momento de clareza tomou conta dela. Clara, não! Alexandre disparou, mas não houve como voltar. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Sim, eu vou, e você vai se ferir com suas próprias mentiras. O olhar de Clara se firmou. Não haveria mais segredos. A sala ficou um silêncio repentino, enquanto os oficiais começaram a fazer perguntas, prendendo os membros de sua vida como os protagonistas de um filme. Clara sentiu um misto de alívio e pânico. Olhou para o pai e o viu assentindo. E aquele pequeno gesto fez seu coração se aquecer. Ela não estava sozinha. Enquanto Alexandre era levado em algemas, Clara sentiu a brisa fresca entrar, como um novo começo. O peso do passado estava começando a se dissipar, mas o futuro ainda era incerto. Sim, ali estava a verdade dela. E com isso, ficou claro que as sombras que cercavam sua vida eram profundas, mas não impossíveis de superar. Porque a verdade sempre brilha mais forte, não importa quão escuras sejam as mentiras. E enquanto a festa se tornava um eco distante, Clara respirava fundo, determinada a encontrar seu caminho. E você, o que acharia de acompanhar a próxima fase dessa jornada? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Precisamos da sua ajuda para o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdade.